evangélicas permanecem assinaladas de beleza e sabedoria ocultas. Indispensável meditar, estabelecer comparações no silêncio e examinar experiências diárias para descobri-las. Aquele gesto de Onesíforo, buscando o apóstolo dos gentios com muito cuidado na vida cosmopolita de Roma, representa ensinamento sobremaneira expressivo. A anotação de Paulo designa ocorrência comum. Entretanto, o aprendiz aplicado ultrapassa a letra para recolher a lição. Quantos amigos de Jesus e de seus seguidores diretos lhes aguardam a visita, ansiosos e impacientes? Quantos se fixam imóveis nas atitudes inferiores, reclamando providências que não fizeram por merecer? Há crentes presunçosos que procuram impor-se aos desígnios divinos, formulando exigências ao céu, em espiosas bases de ingratidão e atrevimento. Outros se lamentam, amargurados, quais voluntariosas criancinhas, porque o mestre não lhes satisfez os desejos absurdos e inconvenientes. Raros os aprendizes que refletem nos serviços imensos de Cristo. Estaria Jesus vagueante e desocupado na vida superior? Respirariam seus colaboradores diretos, cristalizados na ociosidade beatífica? Imprescindível é meditar na magnitude do trabalho e da responsabilidade dos obreiros divinos. Lembremo-nos de que, se Paulo era um prisioneiro aos olhos do mundo, era já, em si mesmo, uma luz viva e brilhante, na condição de apóstolo que o próprio Jesus glorificara. Não era, ante a visão do Espírito, um encarcerado, e sim um triunfador. Apesar disso, Onesíforo, a fim de vê-lo, foi constrangido a procurá-lo com muito cuidado. Semelhante impositivo ainda é o mesmo nos dias que passam. Para encontrarmos Jesus e aqueles que o servem, faz-se necessário buscá-los zelosamente. Que elevemos nosso pensamento a Deus, a Jesus, e agradecidos, Senhor, pela oportunidade que Tu mais uma vez nos concede de aqui nos encontrarmos nesta casa de trabalho, de estudos e de orações, assistidos pelos abnegados trabalhadores do bem e agradecidos por tudo que oremos nesta noite. Rogamos a Ti, Divino Mestre, que a Tua paz e que Teu amor recaia sobre todos nós, hoje, amanhã e por todo sempre. Que assim seja. Primeiramente, boa noite a todos. Quero dizer que para mim é uma satisfação mais uma vez estar aqui no Grupo Espírita Caritas, né, trazendo uma colaboração nessa noite de dezembro, né, esse mês tão corrido, né, de tantas confraternizações, as pessoas muitos já se preparando para entrar de férias e aquele corre-corre no trânsito, aquela preocupação com as compras de fim de ano, mas que é uma alegria poder estar aqui com vocês, debatendo e trazendo um tema importante a respeito da doutrina espírita. Está funcionando, João? Tá, né? Para ir pulando as transparências, né? Pronto. Vejam só. Nosso tema de hoje, aqui é a luzinha, né? Certo. É Maria de Nazaré, a doutrina espírita. Não é um tema fácil, não é? É um tema complexo que traz aí algumas reflexões, né? E nosso objetivo é esse, é trazer algumas reflexões a respeito de Maria e procurar abordar como a doutrina espírita trata, né,
esse espírito de tão importante, né, essa pessoa tão importante que passou aqui, encarnada na Terra, que foi Maria de Nazaré. Vejam só, a gente, geralmente nas minhas palestras, eu procuro trazer assim algumas perguntas que a gente vai tentar trazer algumas respostas a respeito disso, né, durante a nossa exposição. Então, quem é ou foi Maria de Nazaré? Qual é a visão católica e histórica sobre Maria? O que significa Maria para a doutrina espírita? O que Maria tem a ver com o Natal de Jesus? Afinal de contas, nós estamos em dezembro, né? E dezembro é o mês do Natal, né? A gente não pode nunca esquecer disso, né? Então, Natal tem tudo a ver com Jesus e com a mensagem dele. Eu começo essa palestra de hoje com uma canção de um padre, né, da Igreja Católica, chamado Jonas Abib. Jonas Abib, parece com o meu nome, né? Não sei se vocês prestaram atenção no meu nome, que está ali. Meu nome é árabe, né, Abdo Aziz, então lembra um pouco Abib, o meu sobrenome. Então vejam, ela traz uma perspectiva, né, do que é Maria, essa compreensão, né, que um pouco da influência da Igreja Católica também a respeito. Então, uma entre todas foi a escolhida. Foste tu, Maria, serva preferida, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo. Nossa mãe sempre serás. Roga pelos pecadores desta terra, roga pelo povo que em seu Deus espera. Mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Então a gente inicia trazendo um pouco da doutrina católica sobre Maria, não é? Que a gente não tem realmente como começar falando de Maria sem falar da visão da Igreja Católica a respeito de Maria, e que parte muito dessa visão, né, de Maria como mãe de Jesus, mãe de Deus, na visão católica, não é verdade? E aí a gente traz essa canção, mas que não deixa de ser, que é uma coisa que a gente não pode ignorar, que é essa identificação, não é, de grande parte da população com Maria, a devoção a Nossa Senhora, não é? As pessoas sobem o morro, muitas vezes até de joelhos, agradecendo, que fazem verdadeiras, não é, grandes promessas, são atendidas nas suas preces. Então Maria tem essa relação com o povo, né? Então por isso que a canção diz, né, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador, e que fala um pouco disso também, né? Venha caminhar com teu povo, né? Essa relação aí de Maria com uma boa, grande parte da população que tem fé nela, e que a gente tem que ter o maior respeito por essa fé que é sincera dessas pessoas em Maria. Bom, quem é Maria? Né? Todos sabemos, né? Maria, mãe de Jesus, né? Esposa de José, está lá nos evangelhos, né? Principalmente Lucas e Marcos, Lucas e Mateus, Lucas que é o mais mariano de todos os evangelhos. Trazemos também essa informação que ela seria filha de Ana e Joaquim. Isso aí vem de uma tradição do século II, e essa narrativa está no evangelho apócrifo, chamado Proto-Evangelho de Tiago. Porque, gente, é importante a gente saber que existem vários escritos sobre Jesus, né? Alguns outros evangelhos, além dos evangelhos, dos 4 evangelhos, né? Os evangelhos sinóticos. A Igreja Católica veio escolher esses 4, né? Durante, isso foi num concílio que houve, né, em Niceia, mais ou menos no século IV depois de Cristo, foi onde foram escolhidos os 4 evangelhos, por se entender que eles eram aqueles que mais se aproximavam da verdade, né? E também de alguma daquela doutrina que a Igreja Católica trazia. Mas existem alguns outros, não é, evangelhos, tem o de Tiago, tem um evangelho também atribuído a Tomé, existe um outro também, o evangelho da Epifania, são chamados evangelhos apócrifos, ou seja, aqueles que não foram reconhecidos como evangelhos oficiais. Bom, então, mas esse proto-evangelho de Tiago traz essa informação, que ela seria filha de Ana e Joaquim. Nasceu Maria mais ou menos no século entre 18 ou 20 a.C., em Jerusalém, Séforis, ou na Galileia, nas cidades de Jerusalém ou Séforis, na Galileia. Maria, que também significa Miriam, né, é um nome de origem hebraica, significa Senhora da Luz. O que a gente tem que entender aí, dentro desse processo, é importante a gente trazer um pouco disso, é que a visão de Jesus e muitos dos relatos dos evangelhos, e quando a gente lê, por exemplo, livros como
há 2000 anos, né, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, e também 50 anos depois, a gente vê como começou-se a se formar a tradição cristã nas primeiras comunidades, não é? A crença, a fé que aqueles primeiros cristãos tinham na mensagem que Jesus teve, porque Jesus não deixou um livro escrito, né? Inclusive, alguns pensadores espíritas dizem que acho que o próprio Emmanuel, numa das mensagens dele, a mensagem de Jesus ela era tão profunda que ela não tinha como ser limitada na linguagem humana dele escrever, né? Sempre quando a gente escreve algo, quer ou não, tem um pouco da influência de quem está escrevendo. Então, era tão completa a mensagem que ele não caberia a ele deixar escrito. Então, ela foi passada oralmente de tradição através das primeiras comunidades cristãs. Inclusive, existia também, os historiadores lamentam muito a respeito disso, porque existia a chamada fonte Q, né, ou fonte Queller, que era um conjunto de várias frases que teriam sido ditas por Jesus de Nazaré. Mas só que esse livro ele perdeu-se, ele foi queimado. Foi um dos imperadores, não sei se Constantino, ele teria queimado esse livro, e aí perdeu-se toda essa referência histórica a respeito de Jesus. Bom, para os católicos, Maria é escolhida, né? É aquele que, como a própria música diz, além de ser escolhida, Maria foi mãe de Jesus, né? Maria, ela é imaculada, não é? Por que imaculada? Porque ela teve Jesus, né? Como é que ela concebeu Jesus? Ela concebeu de Jesus, conforme narram os evangelhos, a partir daquela sombra que pairou sobre ela, aquela luz do Espírito Santo que pairou sobre ela. A partir daí, Jesus foi concebido. E também na visão católica, Maria teve Jesus, não por uma forma normal. Ela foi virgem quando concebeu Jesus e continuou virgem após. Daí a ideia de conceição, que tem é uma palavra que está relacionada com concepção, e daí a ideia de imaculada conceição, que se tornou um dogma da Igreja Católica, pelo Papa Pio IX. Está aí a foto dele, em 1854. Esse dogma, ele não apenas diz que Maria foi virgem antes e depois do parto, como também Maria veio ao mundo sem pecado. O entendimento da Igreja Católica é que Jesus, não só como Filho de Deus, porque na visão católica, vocês sabem, queria só para título de conhecimento, e quem não precisa levantar, se a pessoa não se sentir à vontade. Quem daqui tem formação católica? Certo, uma boa parte, Então, a gente que tem, principalmente aqueles que têm uma formação católica, sabe que para a Igreja Católica, e acho que também aqueles que não têm, porque conhecem, de certa forma, existe a Santíssima Trindade, Então, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são 3 em 1, é o 3 em 1, no sentido assim, a gente pode dizer, porque eles são 3 e 1 ao mesmo tempo. Então, Jesus é Deus, na visão católica. E aí, uma pessoa, segundo essa visão da Imaculada Conceição, um ser humano, para ela receber essa missão de ser mãe de Deus, ele não teria que ter pecado. Ela teria que ser uma alma tão pura que não caberia falar em pecado. E a Igreja Católica tem também essa questão do pecado original, que desde Adão e Eva, segundo essa visão também, todo ser humano que nasce de mulher vem com esse pecado original, a não ser Jesus de Nazaré e Maria. Daí entra dentro desse contexto. Existe ainda também uma questão importante para dizer, e eu ilustro, acho que trago isso aqui, pronto. É a questão da Assunção de Nossa Senhora, que é em janeiro, se eu não me engano, até que se comemora isso no âmbito da Igreja Católica. Que Maria, ela teria sido tão grandiosa na visão católica que ela não os católicos nós usamos a palavra desencarnar, mas ela não morreu no plano físico para os católicos. Ela teve uma assunção aos céus, de corpo e alma. Jesus veio buscá-la, e aí ela subiu de corpo e alma ao céu. Ela não teve a morte do corpo físico. E eu me lembro quando eu também tenho formação católica, e quando eu frequentava a Igreja Católica, eu ficava bastante assim... angustiado, porque eu tinha uma dificuldade de entender. Eu fazia, meu Deus, como é que ela pode ter subido com corpo e espírito aos céus? Eu até me lembro que eu perguntei a um padre que eu conhecia, e ele dizia, meu filho, isso é um mistério, não cabe a gente
está discutindo isso. E aí, justamente, né, vem o Espiritismo para tentar, né, trazer essa visão da fé raciocinada, né, tentar trazer, aproximar, por conta justamente disso, aproximar o homem de Deus, não porque é um mistério, mas porque esses fatos podem ser explicados, né? Essa ligação entre a espiritualidade e o homem tem sempre uma explicação racional. Essa é a ideia principal do Espiritismo, né? Então, daí a nossa proposta de procurar trazer uma visão, a visão espírita sobre todos esses fatos. Claro, sempre com muito cuidado, a gente precisa respeitar, né, as outras religiões, como Chico Xavier, né, costumava dizer, não é fora do espiritismo não há salvação, é fora da caridade não há salvação. Então existem vários caminhos que levam ao bem, levam a Deus. A gente precisa respeitar as crenças das outras pessoas, mas evidentemente procurar, à luz daquilo que foi proposto por Allan Kardec, não é, de procurar ao máximo explicar racionalmente, não é, aproximar o máximo possível a religião da ciência. Não é? E Kardec até diz isso acho que é no livro Que é Espiritismo. Muitas pessoas realmente têm suas razões para ser ateus, porque se coloca tanto essa questão do mistério sem uma explicação, que a pessoa, quando vai crescendo, vai amadurecendo, vai chegar e dizer, olha, não dá para acreditar dessa forma. Então o Espiritismo tem muito essa proposta. Esse quadro, inclusive, aqui que eu trago aqui de Maria, é de 1616, ele está no Museu da Bélgica. É a Assunção da Virgem aos céus. Aí tem uma mensagem, né, e aí é isso que tudo que fundamenta a doutrina católica, né, que vem desde o profeta Isaías no Antigo Testamento, e Mateus reitera isso, né? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. A questão da sombra, né, pairando sobre Maria, né? Uma luz, aí o anjo Gabriel fazendo a anunciação, o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e por isso o santo que está sendo gerado será chamado Filho de Deus. Então, claro, como todos já sabemos, só reiterando, na visão católica, José foi pai adotivo, né, de Jesus, e Maria foi concebida por obra do Espírito Santo, permanecendo virgem antes e depois de Jesus ter nascido. Outra questão interessante é o seguinte, também na visão católica, e eu não entendia assim quando eu era criança, eu ficava pensando que existia realmente várias Marias, porque eram tantas Nossas Senhoras, né? Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de Lourdes. Na verdade, são muitas Nossas Senhoras e uma só Maria, não é? Eu trago aqui umas fotos aqui. A gente tem aqui, essa é Nossa Senhora da Aparecida, aqui no Brasil, que anos atrás foi até a imagem dela foi vítima de uma intolerância religiosa, né? Um pastor, não sei se vocês lembram disso, da Igreja Universal, chutou a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Teve uma polêmica grande, isso foi em 1998. E, enfim, causou toda uma polêmica, né? Porque os protestantes realmente têm muita resistência à questão de Maria, à devoção que existe dos católicos a Maria. Essa aqui é Nossa Senhora de Fátima. Por que é que eu estou trazendo essas Nossas Senhoras? Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora de Lourdes. É uma só Maria. Mas o que orienta a Igreja Católica nesse ponto é porque, e aí para o Espiritismo isso tem uma importância, e a gente precisa refletir bastante sobre isso, são temas que merecem um estudo maior, é porque em muitas dessas Nossas Senhoras houve aparições, são manifestações espirituais, não é? E que a gente não pode deixar de refletir a respeito, né? Por exemplo, Fátima, né? Quem já esteve lá no Santo, que é, por sinal, um lugar muito bonito. Eu até recomendo, quando estiverem em Lisboa, visitem Fátima, é próximo, não é longe, é coisa de 1 hora de Lisboa. E é um lugar que tem uma psicosfera bacana, sabe, de paz, é muito bonito, não é, Isabel? Muito bonito. Então, mas você entra lá e você vê que lê a história de Fátima, quando ela apareceu para os pastores, os 3 pastores. Então tem alguma coisa espiritual ali, não é? Agora, o que é que foi dito ali? A interpretação daquilo que ela trouxe, o que ela falou, aquela entidade, né? Se ela foi ou não Nossa Senhora, isso aí é uma questão que precisa ver com calma, né? Mas que foi uma manifestação espiritual, houve, né?
E isso é até interessante porque a Igreja Católica, muitas vezes, traz muito isso, né? Dizer que o Espiritismo, que não pode haver comunicação entre vivos e mortos, que o Espiritismo entra nessa questão e que isso é uma coisa muito perigosa, que você não pode ter credibilidade nos médios porque não existe essa comunicação, mas não existe também esses fenômenos, essas aparições de Maria, né? Não são manifestações espirituais. Então, de certa forma, termina havendo essa... Quando a igreja diz não pode haver comunicação entre vivo e morto, mas a igreja não estimula que as pessoas peçam aos santos. Os santos não são pessoas desencarnadas? São espíritos, né? Se você está pedindo a um santo, você está pedindo ao espírito dele, né? É um espírito, é de alguém que esteve encarnado já na Terra. Então, essa questão de dizer que não há comunicação entre vivo e morto é relativa. Aí você vê... Aí eu pesquisei bastante para essa palestra, vi em alguns sites, e é interessante como há realmente uma resistência grande, né? Esses sites mais fervorosos de Nossa Senhora, dizendo que o espiritismo realmente é coisa do diabo. Eu pensei que era só os evangélicos que diziam isso, alguns, né? Mas alguns católicos dizem isso também, né? Recomendando que não pode o católico frequentar o centro e tudo mais, e quando na verdade existe uma intolerância religiosa aí nesse sentido. E como eu já disse, há uma contradição, porque a própria igreja, embora não admita, ela termina admitindo em parte a comunicação, né? A comunicação espiritual e entre pessoas encarnadas e desencarnadas, mas eles dizem, não, Nossa Senhora é uma exceção, porque ela não está igual, ela não está no mesmo plano do que os outros. Mas e os santos? São tantos, né? Os beatos, né? Você não chega... Né? Porque tem uma hierarquia. Você primeiro é beatificado e depois canonizado. Não é? O beato, a igreja já admite que você se dirige a ele. Né? Então, é possível essa comunicação. Eu até trouxe aqui para vocês Eu vi num site recente sobre Maria, isso aqui. E eles... divulgando isso, que foi uma determinação do Episcopado Nacional, na época era um órgão antecessor da CNBB, e que teria sido confirmado pela CNBB nos anos 50. Hoje a relação entre FEB e CNBB é até boa, a Federação Espírita Brasileira. Mas o presidente da FEB visitou a CNBB recentemente e tudo. Mas isso tem sido divulgado em alguns sites católicos, né? E o que é que diz essa recomendação? Os espíritas devem ser tratados, tanto no foro interno como no foro externo, como verdadeiros hereges e fautores de heresias. Se fosse na época da Inquisição, a gente corria de ser queimado, hein? E não podem ser admitidos à recepção dos sacramentos, sem que antes reparem os escândalos dados, abjurem o espiritismo e façam a profissão da fé. A gente sabe, e aí... pode ser até que tem alguém aqui, não precisa se indicar naturalmente, que tem muitos católicos que frequentam o centro, né? E que não querem deixar a igreja católica. A gente tem que entender, respeitar uma opção da pessoa. Às vezes às vezes frequentam pela questão da dor, não é? Porque buscam respostas que não encontram no âmbito da igreja católica, né? E vêm encontrar justamente no espiritismo, porque o espiritismo ele tem esse grande mérito de ir além, né? E além do dogma, e além do mistério, né? De buscar dessa resposta. Então eu trouxe aí só a título de ilustração para vocês. E o que é que a história diz? É importante a gente também trazer a história, porque já que o espiritismo é ciência, e Allan Kardec sempre dizia, olha, a religião ela tem que estar, e era muita ousadia dele, viu, ele dizer isso, muita coragem de Kardec dizer isso no século XIX, de ter a coragem, né? Até porque Kardec e Cláudio costuma dizer isso, né? Nosso irmão Cláudio Souto, Kardec era um homem de ciência. Então ele dizia, olha, a ciência tem que andar de mãos dadas, a religião tem que andar de mãos dadas com a ciência. E se a ciência desmentir algum postulado da religião, escutemos a ciência. Né? Então a história é ciência também. Eu fiz algumas pesquisas em alguns livros, a gente tem que ver o seguinte, vejam só, essa questão da virgindade de Maria, como é que a história tem encarado isso? Lucas e Mateus, eles enfatizam muito a virgindade de Maria, né? Antes e depois, até como uma forma de fortalecer a ideia, a divindade de Jesus, não é? Que as primeiras comunidades cristãs, no primeiro momento, Jesus era o Filho de Deus, e começaram a surgir grupos depois que entendiam que Jesus era o próprio Deus.
a gente tem que entender também que que na mitologia grega e romana, a gente encontra algumas referências de seres gerados por deuses, não é? Que teriam tido contato físico com mulheres aqui da Terra, esses deuses, e aí teriam surgido grandes heróis aqui, né? Filhos de um Deus com uma humana. A novidade aí do cristianismo é que Deus aí não tomou forma humana para conceber Jesus. Maria teria sido concebida através do Espírito Santo, né? Essa na visão evangélica, a visão tradicional. Essa é a grande diferença. Era também uma forma, essa questão de enfatizar a virgindade de Maria, de uma herança muito das primeiras comunidades cristãs, da influência do judaísmo, que via o sexo como uma impureza muito grande. Então, como admitir que a mãe de Jesus, do Messias, do grande profeta, ela tivesse tido ele pela via normal, Jesus tivesse sido concebido através do sexo, embora exista um evangelho apócrifo que diga expressamente que Jesus foi concebido através da via normal, através do sexo. E como admitir isso? E que posteriormente aquela mulher maravilhosa, escolhida por Deus, tivesse tido uma vida normal com José, inclusive tido outros filhos com José. Então, a virgindade de Maria, essa virgindade pré e pós, ela tem uma relação muito grande com isso, com essa necessidade de dar uma vinculação, né? De fortalecer a imagem divina de Jesus e também de purificar a imagem de Maria, afastando-a, entre aspas, das impurezas do sexo, né? Dentro dessa visão, né, do judaísmo que foi herdada pelas primeiras comunidades cristãs. Aí é justamente o que eu digo, olha, na mitologia pagã, há relatos da origem divina de alguns personagens, né? Algumas observações importantes que é necessário a gente fazer. Veja, nas cartas de Paulo, ele não faz referência a Maria. Uma questão até interessante isso. Ele não faz referência a Maria. Ele fala, em uma das epístolas dele, ele faz referência que Jesus teria sido o maior dos homens nascidos de mulher, mas não faz referência a Maria. Talvez por conta muito do machismo que havia muito forte naquela época. Então, Paulo não destaca a figura de Maria. No Evangelho de Marcos, o nome de José, né, o pai de Jesus, não é citado. Outra questão que é muito, muito questionada pelos historiadores é a questão de Maria na cruz, que é narrada apenas no Evangelho de João, quando ele diz que, quando Jesus faz a entrega dela, né, ele faz, mulher, eis aí o teu filho. Né, e ele olha para João, né, segundo o Evangelho de João, e indica que João nunca narra o nome dele no Evangelho, né? É sempre o discípulo que Jesus amava. E ele olha para o discípulo e diz, eis aí a tua mãe. Isso é um pouco questionado historicamente, porque se diz que nessa época os romanos não permitiam que as mulheres acompanhassem as crucificações. Muito embora no âmbito espírita a gente veja algumas referências, por exemplo, no livro Há 2000 anos, a gente vê algumas referências de que algumas mulheres acompanharam a crucificação de Jesus, embora não se faça menção a Maria. E também no livro de Chico Xavier, A Boa Nova, ele faz menção de que Maria teria sofrido bastante por ter acompanhado Jesus na cruz. Bom, uma outra questão também é a questão do nascimento de Jesus. Eu até no passado, quando eu estive aqui no Natal, a gente falou um pouco sobre isso, né? De que há grande divergência de que Jesus ele teria nascido não em Belém, mas em Nazaré, verdadeiramente. Por isso que ele é conhecido como Jesus de Nazaré. E isso foi mais, Mateus e Lucas colocam isso para atender uma previsão do profeta Miqueias e relacionar Jesus com a descendência de Davi, daí porque eles afirmaram que ele teria nascido em Belém. E aquilo que eu falei no início também, gente, a gente precisa, dentro dessa proposta de fé raciocinada, não é negar tudo isso, né? E realmente a gente não pode fazer também afirmações peremptórias, a gente vai daqui a pouco ver a questão da visão espírita, não é? Mas a gente precisa entender o seguinte, os evangelhos, eles não foram escritos por Jesus, já sabemos disso. Eles também não foram escritos na mesma época que Jesus estava fazendo a sua pregação, né? As suas grandes obras, as suas grandes realizações. Eles foram escritos anos depois. Há uma dificuldade também, e eu acho que é importante a gente trazer isso, há uma dificuldade também, porque
a maioria dos evangelhos foi escrito em hebraico e posteriormente traduzido para o grego. Os livros que tivemos acesso, que posteriormente foram traduzidos para várias obras, várias línguas, já é o grego, já não é a primeira versão. Então, muitas daqueles fatos que estão ali, a gente precisa analisar, lógico, ter a nossa fé, mas precisa ver com cuidado e procurar interpretar. Então, existe uma dificuldade já aí. É preciso lembrar o seguinte também: esses evangelhos originais, a maioria não existem mais a versão originais dos evangelhos. Ou porque a Igreja Católica deu fim em algum momento, porque talvez eles contivessem coisas que comprometessem os dogmas e a visão católica a respeito do cristianismo, né? Ou por outro motivo, mas não existem mais. A gente tem o grego. Inclusive, até recomendo, quem puder, comprem o Novo Testamento traduzido por Haroldo Dutra Dias, que é espírita, é juiz de direito em Minas Gerais, né, muito estudioso. Ele traduziu o grego, a versão grega. E existe aí uma polêmica, justamente essa questão da virgindade de Maria, porque em Mateus e em Marcos há referências aos irmãos de Jesus. Mas o que é que a Igreja Católica sempre disse? Ela disse, olha, a palavra irmãos, ela tem um sentido amplo. Ela não está se referindo aos irmãos de sangue de Jesus. Ela está se referindo a primos. Mas a verdade é que a gente pega em alguns historiadores que se diz o seguinte, olha, primeira questão, isso já é a tradução do grego, né, que usa o termo adelphos. Mas ainda assim, alguns historiadores dizem, esse termo adelfo, ele se referia sim a irmãos de sangue. E em outras passagens do original, mesmo na versão grega do Evangelho de Mateus, quando se quer se falar de primos ou parentes distantes, se usa outra expressão, diferente do adelphos. E até Haroldo Dutra Dias, numa das notas de rodapé do Novo Testamento traduzido, ele até menciona isso. Ele diz, olha, inicialmente esse termo adelphos ele foi usado como irmão de sangue. Posteriormente é que ele começou a ter uma atribuição mais ampla. Então, se atribui a São Jerônimo, já na Idade Média, esse início dessa visão de que esse termo usado como irmão era um termo amplo, que não era irmão de sangue. Mas, na verdade, se formos pesquisar, esse termo ele era usado como irmãos de sangue. O que entra em choque com essa doutrina de que Maria não teve filhos, não teve uma vida normal sexual com José após o parto. Ok? Deixa eu ver aqui. É o que eu estou dizendo a vocês. Olha, Jesus possui irmãos. Os evangelhos falam expressamente a respeito. Inclusive citam nomes. Um dos evangelhos apócrifos teria sido escrito por Tiago, que foi irmão de Jesus. Esse Tiago que eu falei no início. São Jerônimo, né? Como ele diz, a palavra irmão em sentido amplo seriam apenas filhos de Jesus, mas aí os historiadores desmentem isso. Olha, o grego do Novo Testamento distingue entre adelphos, irmãos de sangue, e anépsios, primos. E aí vem a visão de Haroldo Dutra Dias, né? Que originalmente utilizava-se essa palavra em sentido físico, ou seja, aquele que nasceu do mesmo útero. Bom, já falamos da visão católica, da visão da história, né, que narra a respeito disso. E o que é que o Espiritismo pensa a respeito de Maria? Como é que a gente, enquanto espírita, deve se posicionar? Isso é um tema polêmico. Alguns escritores realmente, da literatura espírita, tangenciam um pouco esse tema, não entram diretamente. Mas acho que a gente precisa enfrentar isso, né? Trazer isso para vocês. Vejam. Só lembrando o seguinte, essa questão dos irmãos de Jesus, esse historiador que eu falei, o Giuseppe Barbalho, é interessante, porque, Jorge, nesse livro dele, ele foi da editora Vozes. É um livro com visão histórica sobre Jesus, editora Vozes não, perdão, editora das Edições Paulinas, que é um grupo católico. E ele deixa bem claro, olha, eu estou trazendo aqui a visão histórica, eu não estou entrando no mérito da fé. A discussão da fé fica por conta de cada um. Se você quiser ter a fé que Maria foi virgem antes e depois, é a fé de cada um. Agora, a visão histórica ele está trazendo. Se você perguntar, a gente pode afirmar 100% que isso aconteceu? Não, eu não estive lá. Agora, o que a gente traz são os dados da ciência. Bom, então voltemos. O que é que o Espiritismo diz a respeito de Maria?
eu trago aqui o retrato, inicialmente, o retrato de Maria, né, ditado por Emmanuel a Chico Xavier. Né? E Maria seria, né, dentro dos momentos em que Emmanuel teria tido contato com ela no plano espiritual e tudo mais, Maria seria assim, olha, um cabelo um pouco ruivo, olhos claros, uma jovem aparentando realmente 18, 20 anos. Esse retrato foi psicografado por Chico Xavier no dia 1º de dezembro de 84, lá no Centro Espírita, no Grupo Espírita da Prece em Uberaba, com auxílio do fotógrafo Vicente Avela. Olha, vejam, a nossa codificação, ela traz muito pouco a respeito de Maria, certo? O que é que a gente, desde logo, pode dizer a respeito de Maria enquanto espírita? Aquilo que Kardec já disse, tem um artigo dele, embora ele não fale expressa apenas do tema de Maria nesse artigo, na Revista Espírita de 1862. Maria foi um espírito superior, diferenciado, realmente. Não seria qualquer pessoa que seria escolhido para ser a mãe de Jesus no plano físico, né? A mãe do maior exemplo de elevação moral, como o próprio Livro dos Espíritos diz, que já passou pela Terra, que foi Jesus de Nazaré. Não seria qualquer pessoa. Então, Maria, ela tinha uma história antes, né, da sua encarnação na Terra, e tinha também, como passou a ter também depois. Né? Então, não seria qualquer pessoa. Maria realmente foi um espírito elevado para ser a mãe de Jesus de Nazaré. A nossa codificação, ela cita poucas vezes Maria, como eu já disse. Há um trecho no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala um pouco, que aí precisa ser bem interpretado com calma, que é justamente naquele trecho, quando Jesus está lá fazendo as pregações dele, atendendo o povo. Eu não sei se vocês recordam desse tempo, dessa passagem. E aí chegam algumas pessoas e dizem: Senhor, Senhor, tua mãe e teus irmãos estão aqui. E aí Jesus pergunta: quem é minha mãe e meus irmãos? Né? E aponta para aquelas pessoas que eles estavam atendendo. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz a explicação de que ele estava falando do parentesco físico e do parentesco espiritual, que ele realmente estava ali naquela missão, precisava priorizar aquela população. Por isso que ele fala realmente quem é minha mãe e meus irmãos. E segundo, e é a única passagem que o Evangelho segundo o Espiritismo fala de Maria, que Maria naquele momento talvez não tivesse a consciência da missão, da amplitude da missão de Jesus, que ela como mãe estava muito preocupada em ter com ele, né? Talvez porque não o via há vários dias, e ela ali, ela talvez ainda não tivesse a amplitude da missão dele, né? E aí Kardec faz um comentário. Evidentemente a gente, enquanto espírita, precisa ver com cuidado, né? Eu até trouxe aqui esse comentário, né? Está aí a passagem, né, narrada em Mateus e Marcos, aí eu trouxe esse comentário. Não é? Ele, né, fala que talvez ela não tivesse essa consciência, porque não vinha acompanhando ele ainda. E é o único comentário que a gente tem na codificação a respeito de Maria. E tem esse artigo de Kardec na Revista Espírita de 1862, de que era um espírito elevado. E aí vocês perguntam: puxa, mas afinal de contas, e o que é que a doutrina espírita diz a respeito da virgindade de Maria? Maria, ela foi ou não virgem ad perpetuum? Vejam, a gente não tem, pesquisei algumas coisas, nós temos um livro da FEB, né, sobre cristianismo e espiritismo. E a FEB, ela diz, no primeiro momento, que há indícios históricos, embora não possa se fazer uma afirmação definitiva de que Jesus teve irmão. É o que é que irmãos? Ela diz que há indícios históricos de que Jesus teve outros irmãos, mas ela não entra expressamente nesse debate de dizer que Maria foi virgem antes, como Jesus foi concebido, não é? Como é que Jesus foi concebido? Através da via normal entre José e Maria? Ou a FEB não entra nesse debate? A gente tem realmente alguns livros espíritas, não é? E como eu disse, a questão é polêmica. A gente tem o livro Maria de Nazaré, escrito por João Nunes Maia, psicografando o espírito Miramês. E nesse livro ele defende, não é, a concepção de Maria, né, através da obra de Deus, a virgindade de Maria. Né? Para minha surpresa, ele defende isso. E o que é que ele diz? Ele diz o seguinte, que o parto de Jesus foi a primeira cesárea que aconteceu na humanidade. De que uma equipe espiritual desceu lá, fez a cesárea em Maria. Né?
ele defende isso. Um outro autor também, Pedro de Campos, na obra A Epístola Lentuli, que fala sobre Emmanuel, também defende essa visão de que foi uma equipe espiritual que lá esteve e teria feito esse parto em Maria. E Maria teve, e que a concepção foi através, realmente não foi pela via normal, na visão do Espírito Miramês, foi através do Espírito, não fala em Espírito Santo, mas da obra divina, que vai toda uma equipe espiritual auxiliou Maria, e que ele defende aquela tese que é polêmica entre os espíritas do corpo fluídico de Jesus, de que Jesus era um corpo, na verdade ele usa o termo semifluídico, era um corpo físico e fluídico ao mesmo tempo, e que uma mulher, que se fosse pela via normal, ela não teria condição de suportar aquela gravidez. É a visão dele, que ele traz. E Chico Xavier, que todos sabemos que ele tinha uma admiração por Nossa Senhora, né? Inclusive tinha na mesa de trabalho dele uma imagem, né? Uma foto de Nossa Senhora. No livro Boa Nova, ele narra, né? E aí a gente tem que entender como vamos dizer assim, como uma obra literária ali de Humberto de Campos. Ele fala da Assunção de Nossa Senhora, né? De que Jesus veio, buscou Maria, e aí houve toda uma emoção. Maria que estava vivendo com João Evangelista lá em Éfeso, no fim da sua vida. A gente tem essas obras. Aí, agora, eu, enquanto palestrante, enquanto espírita também, né, qual é a minha, se vocês me perguntarem, qual é a sua visão? Veja, eu entendo, né, e aí Kardec sempre, né, falou muito isso, que a gente tem que procurar uma explicação que não vá de encontro à lógica, à ciência, não vá de encontro à própria natureza, né? Então, na minha visão, eu não sou dono da verdade, mas na minha visão, pelo conhecimento, o pouco conhecimento que tenho, embora tenha lido, eu respeito essa visão toda trazida por Miramês e João Nunes Maia. A gente tem que ver, porque, vejam, um livro, a gente tem que diferenciar entre o que é uma narrativa, um romance, e entre aquilo que verdadeiramente é. Eu não vou chegar aqui para vocês e dizer, é assim, não posso dizer isso, eu não estive lá, né? Lamentavelmente eu não tive a honra de, quer dizer, talvez até tenha tido, né? Quem sabe em outra vida, mas acho que não, que eu sou um espírito muito inferior. Eu acho que eu estava do outro lado dos romanos, certamente. Mas eu não presenciei o parto de Jesus de Nazaré. Mas se a gente, na minha visão, acredito eu, Maria teve Jesus pela via normal. Essa é a minha visão. Não é? Não quero que aqui ninguém tenha essa visão, até porque, pelo que eu li, o Espiritismo ainda não tem uma posição definitiva. Ele dá uns indicativos, né? Jesus foi concebido, né, também pela via física normal, algo que não contraria as leis da natureza. Maria de Nazaré teve Jesus, né? Claro, sempre inspirada pela espiritualidade superior, orientada, não é? E teve uma vida normal com José, tendo outros filhos. Isso diminui, vocês perguntam, mas isso não diminui a natureza de Maria, a grandeza dela? Não, de forma alguma. De forma alguma, né? Se a gente pega todo esse contexto histórico que envolve, né, todos esses dados históricos, nesse momento, para mim, enquanto palestrante, é difícil acreditar que houve isso, né? Nesse primeiro momento. Eu não sou dono da verdade, pode ser que outras pessoas, outros palestrantes cheguem aqui melhores, mais instruídos, mas daquilo que eu li, é difícil chegar e trazer para vocês, olha, houve isso, né? O tema é polêmico, tanto que ele não é abordado na codificação, claro, porque o Espiritismo naquela época já teve uma resistência tão grande que se ai de Kardec, coitado, se ele fosse perguntar isso no Livro dos Espíritos, né, ia ser muito difícil, né, porque é um tema, claro, a gente tá falando de fé, né, e a fé move as pessoas, a fé motiva, né, às vezes cega as pessoas também. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Eu não quero, enquanto espírita, que ninguém aqui deixe, longe de mim, querer violar o sagrado pensamento, a sagrada consciência de cada um de vocês que está me assistindo. Mas a gente tem que sempre lembrar que o Espiritismo tem um tríplice aspecto, né? De ciência, filosofia e religião. E tudo que a gente precisa, claro, até determinadas manifestações de centros espíritas, a gente não pode, a gente tem que sempre racionalizar, não é? De onde é que vê? Essa pessoa tem um preparo, ela tem essa manifestação, o que é que ela diz? Então, da mesma forma. Então, a visão de Nossa Senhora, a gente tem que procurar ter num primeiro momento, essa visão, né? Deus, na sua grandeza, na sua
Deus que é amor, que é plenitude, seria realmente desmerecedor para uma mulher ter um filho pela via normal e ter continuado a ter uma vida, né, enquanto mulher com seu esposo, vindo a ter outros filhos? Pois não. Pois não. Sim, sim. Pois não. Você imagina a possibilidade que realmente pode ser, né? Pode, eu acho que exato, claro. No final das coisas, a gente tem que seguir o caminho dele mesmo. Não merece de que maneira se chegou a isso, de que maneira ele está aqui. Mas é o exemplo que a gente tem que seguir. De que maneira ele chegou, só questão de colocação dele. Pois não. Pois não. Como é teu nome? Tá, Fátima, obrigado pela intervenção. Veja, é uma visão. Eu acho que, se não me engano, Pedro de Campos diz isso na Epístola Lentulha. Ele usa esse termo, inseminação, a primeira inseminação artificial. E o espírito miramês, ele fala na primeira cesárea da história. São visões, né? Eu acho que o assunto não está fechado, nem acho que a gente deva ficar se atendo a isso. Apenas como vim palestrar sobre Maria, na visão espírita, achei importante trazer. Até para ouvir, né? Essas intervenções são importantes, né? E trazer isso. Não existe uma questão fechada, mas a gente tem que ter cuidado também com o dogma, né? E ter cuidado também com a visão que a gente tem sobre isso, porque, claro, evidentemente que não foi a intenção, mas a gente pode também tudo explicar por esse caminho, né? De dizer que não, tudo foi uma equipe que chegou lá e espiritual, pode ser. Eu não estive lá, não é verdade? Eu não posso afirmar isso em definitivo. Dentro do respeito que deve haver, a gente precisa trazer esses temas aqui, e o mais importante aí é a gente não ficar se atendo. Entendo eu, não é a virgindade de Maria que vai ser o diferencial, né? O diferencial é o testemunho, né, que ela deu enquanto mãe, né, enquanto batalhadora que foi. Exatamente, porque teve a coragem. Com certeza, mas ela teve a coragem de dizer sim, né? De receber ali no seu ventre aquele espírito de elevada, né, envergadura, que veio realmente modificar toda a história do planeta Terra. Ela poderia ter dito não, mas disse sim àquela realidade, aceitou, né, o sacrifício de Jesus na cruz. Como mãe, deve ter sido dificílimo para ela. E, acima de tudo, a gente precisa se concentrar no principal, que é a mensagem do cristianismo, não é? Já falamos sobre isso, né? Tem esse texto que eu volto lá, mas a gente precisa, olha, se concentrar nisso aqui, ó. A mensagem principal do cristianismo. Isso é que é o mais importante, não é? A gente não pode se concentrar no dogma e esquecer a mensagem principal de Jesus. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. A caridade, a solidariedade, a humildade, a crença de que a transformação moral de cada um, né, pode modificar o indivíduo e o mundo ao seu redor. Isso é o principal, é a mensagem principal do cristianismo. Claro, evidentemente, como eu já disse, é necessário o respeito, né,
a crença de cada um. Mas isso é o principal. A gente vê alguns irmãos de outras denominações, outras religiões, né, principalmente do catolicismo, que tem essa crença por Maria, e às vezes se coloca Maria até num patamar quase como Deus. E precisamos analisar isso com racionalidade, com serenidade. Claro, em algumas obras espíritas, por exemplo, no livro de Ivone A. Pereira, né, Maria, ela é mencionada, Memórias de um Suicida, como diretora de um hospital espiritual que recebe suicidas, espíritos de drogados, e que seria também coordenadora de uma universidade no plano espiritual. Então, essas são essas visões, né? Nesse sentido. Agora, eu digo isso sempre porque eu tive também, quando eu comecei a frequentar o espiritismo, eu me lembro de um palestrante espírita que usou assim uma expressão a respeito de Maria, foi um pouco até desrespeitoso, né? Ele disse assim, algo como para a Igreja Católica, Maria tinha cometido adultério contra José através do Espírito Santo, né? E até uma pessoa que era católica e que estava no centro, né, protestou, não gostou, né? E ficou até uma situação. Mas claro, porque a gente precisa ter esse respeito, né? Não importa se as outras religiões não têm relação ao espiritismo, né? Infelizmente, muitos irmãos católicos e evangélicos, até por ignorância mesmo é o termo, não é? Chegam até a questionar, mas o espiritismo acredita em Jesus? O espírito é cristão, né? Aí esquece que tem o evangelho segundo o espiritismo, meu Deus, né? Aí a gente só tem que perdoar pela questão da ignorância, mas a gente não pode usar das mesmas armas, a gente tem que ser tolerante, respeitar e ter isso. Mas, enfim, como eu disse a vocês, não existe uma questão fechada. Algumas espíritas como eu têm essa posição que eu relatei para vocês, né? A mais humana possível, do nascimento de Jesus, da sua criação, da sua concepção. Mas outros espíritas que merecem, inclusive, certamente mais respeito do que eu, do que esse palestrante que vos fala, tem essa posição, né? Narrada aqui por Fátima, e como eu disse também, aquela outra, a posição do espírito Miramês. Se a gente lê as obras de Chico Xavier, Chico deixa entender isso, que Maria realmente foi virgem, teve essa concepção, dá a entender tudo isso. Mas, como eu disse, o mais importante é a gente precisar na mensagem principal do Espiritismo. Aí, só voltando um pouquinho, olha, como eu já disse, a devoção de Maria deve ser respeitada, porque, inclusive, vários autores espíritas dizem que ela tem toda uma equipe espiritual e que todas essas preces que são feitas a ela, essa equipe espiritual faz toda uma análise, né? E que muitas delas são atendidas nesse apoio, né? Porque, claro, para a espiritualidade não importa se quem está pedindo é católico, é evangélico, é ateu, é espírita, né? Então, se analisa muito isso, né? O mérito, se aquele pedido está dentro do plano reencarnatório daquela pessoa, o que ela tem feito. Então, essa devoção a Maria, nós precisamos respeitar também. E, claro, nada impede também que, enquanto espíritas, oremos para Maria, né? Por que não? Claro, uma oração que entenda Maria como um espírito de luz, que nos ajuda, que nos auxilia, não uma mulher equivalente a Deus, uma mulher sem pecado. Maria foi humana, gente. A gente pode dizer que Maria nasceu sem pecado e viveu sem pecado e morreu sem pecado, fica difícil, contraria as leis da natureza, né? Ela foi humana, né? Não vou nem usar o termo pecado, que é um termo muito católico, mas dizer que ela não teve uma mancha, ela foi humana, né? Será que a gente pode exigir isso dela? De um ser encarnado que tem uma atitude como encarnada divina o tempo inteiro, é difícil acreditar no dogma da Imaculada Conceição por conta disso. Eu já falei do espírito Miramês, né? Como eu disse, olha, a grandiosidade do espírito de Maria não se diminui pelo fato dela ter tido Jesus através de um parto normal e por ter sido mulher de José. Eu continuo reiterando isso. A grandiosidade dela como mãe, como pessoa que após a morte e ressurreição de Jesus continuou ali nas primeiras comunidades cristãs, dando sua contribuição, né? As poucas referências a ela também se devem muito pelo machismo que havia na época, machismo esse que a gente não pode deixar de afirmar que existe pesadamente no âmbito da Igreja Católica, que até hoje uma mulher não pode se ordenar padre, não pode celebrar missa, a hierarquia da igreja só se permite que os homens lá estejam. Vamos negar também que, do ponto de vista histórico, essa virgindade de Maria foi tão defendida também como a virgindade de Jesus para justificar o celibato? Não é? Então,
esses dados, enquanto espírita, é nosso dever trazer para vocês, que reflitamos a respeito disso, que tenhamos o nosso dado de fé, mas que reflitamos, acima de tudo, a respeito de tudo isso, né? Desses tópicos, do que a história diz, não é? De todos esses dados. Deu 8 horas ali, já está no nosso horário. Tem 5 minutos. Pronto. Então, trouxe aqui uma oração de Chico Xavier, né, a respeito de Maria, né, no livro Diversos Espíritos, né? Maria, anjo dos bons e mãe dos pecadores, enquanto ruge o mal, Senhor, enquanto reina a sombra da angústia, abre o teu manto, que agasalha e consola as nossas preces, né? Maria é muito vista como essa advogada das almas, né? Até no filme O Alto da Compadecida, Maria aparece no final como advogada daqueles espíritos lá, que estavam ali entre o purgatório, o céu e o inferno, não é? Nos caminhos do mundo há treva e pranto, no infortúnio dos homens sofredores, volve a terra ferida de amargures, o teu olhar imaculado e santo. Ó Rainha dos anjos, meiga e pura, estende tuas mãos à desventura e ajude-nos ainda, Mãe piedosa. Conduze-nos às bênçãos do teu porto e salva o mundo em guerra e desconforto, clareando-nos a noite tormentosa. Então Maria foi esse espírito de grande envergadura, uma mulher superior, não perfeita, porque ela foi humana, mas que teve a coragem de assumir ser mãe de Jesus. E esse mérito ela tem, e é necessário que seja reconhecido. Só adiantando, né, o mais importante, a mensagem cristã, né? Como disse José Herculano Pires, nessa foto ele já no fim da vida, né? A finalidade do Espiritismo é estabelecer, né, na Terra o ano agradável ao Senhor, ou seja, substituir o egoísmo e a ambição do homem velho pelo amor e a fraternidade do homem novo. A renovação cristã, judaísmo, cristianismo e espiritismo. Só que espiritismo equivale a cristianismo, cristianismo revigorado, renovado, né? Livre desses dogmas, né, que afastam o principal, que é a transformação moral de cada um de nós. Transformando o nosso interior, gradativamente a gente vai mudando o nosso mundo exterior, transformando o nosso mundo, né, em um mundo melhor para se viver. Não tenho dúvidas disso. Uma pequena modificação, um bom dia que você dá a uma pessoa pode fazer diferença. Como eu já disse, Maria de Nazaré, com a sua disposição de servir aos desígnios divinos, a sua humildade e a sua indulgência, parece ter seguido a mensagem cristã. Parece não, com certeza seguiu a mensagem cristã. Olhem, eu terminei com uma música e queria terminar com outra, tá certo? Que reflete bem a visão que eu tenho a respeito de Maria, que é Maria, Maria de Milton Nascimento, né? Se eu tivesse coragem, eu até cantava para vocês, né? Se vocês tivessem ouvido, né, que aguentasse eu cantar, né? Paula sabe que eu sou um grande cantor, mas é isso, é Maria, Maria, que é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta, né? Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri. Daí a relação de Maria com o povo, quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca, Maria, Maria, mistura dor e alegria. É preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca, possui a estranha mania de sempre ter fé na vida. Então tenhamos, gente, sempre fé na vida, meus irmãos. Não percamos nunca os ideais de Jesus, do Espiritismo, e tenhamos sempre fé baseadas no exemplo de grandes espíritos que, vez ou outra, povoam o nosso planeta Terra, como foi o caso de Maria Santíssima. Então eu concluo, né, desejando a todos, posso fazer a prece? Desejando a todos um Feliz Natal e próspero Ano Novo, tudo de bom, muita paz e saúde com Cristo Jesus, no ano de 2014. Muito bem, então vamos fazer a prece. Senhor Jesus, Mestre Divino, agradecido, Senhor, por mais essa oportunidade de aprendizado nesta casa de oração e trabalho, nesta casa tão querida que é o Grupo Espírita Caritas. Que a Tua luz permaneça conosco
neste Natal e durante todo o ano de 2014, Senhor, para que, seguindo o Espírito de Maria de Nazaré, saibamos dizer sim à Tua mensagem e possamos, Senhor, contribuir no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, com o nosso próximo, com o nosso conhecido e o nosso desconhecido. Possamos transmitir a mensagem cristã através dos nossos atos e das nossas ações. Assim seja, Mestre querido, esteja conosco hoje e sempre.